Sejam muito bem-vindos a essa nossa segunda live, tá? Nós estamos aqui com um tema que nós escolhemos para falar com vocês, tá? É um tema extremamente importante nesse momento, né, que nós estamos vivendo. Nós vamos falar sobre caridade, né? Eu acho que muita gente pratica caridade, muita gente gosta de praticar caridade. É algo que vem de dentro da gente, é algo divino, né? E a gente tem muita informação para passar hoje para vocês, tá? A gente está entrando ao vivo agora, não sabemos quantas pessoas vão participar dessa live com a gente. O que a gente precisa é levar a palavra para vocês. Então eu vou pedir para quem já está entrando aqui, coloque a cidade que está falando, tá? Coloque o país que está falando, vai que você esteja fora do Brasil. Isso para nós é muito importante, para a gente saber aonde está chegando a nossa palavra, aonde a gente está conseguindo levar, né, esse conteúdo tão gratificante, né? Isso é muito importante para a gente, tá? A gente se sente honrado em poder estar aqui nesse momento e poder levar esse conteúdo para vocês, tá? A gente pede também que vocês compartilhem. Você sabe que tem um aviãozinho aqui embaixo, né? Quem não conhece, tem um símbolo para o lado direito, onde você clica nele e você vai selecionar os seus amigos, a sua lista de amigos, de pessoas que vocês conhecem, e mandem essa live para essas pessoas, porque esse conteúdo hoje vai ser muito bom, ele vai ter muita propriedade, e vocês vão estar aqui com as pessoas, vai ser muito emocionante a gente poder passar para vocês esse nosso aprendizado. Somos um grupo de 8 pessoas de diferentes cidades do país. Eu sou de Gravataí, o Nilton é de Porto Alegre, a Ana Cristina é de Toledo, a Aline de Registro, a Suzy e a Beth são de São Paulo, a Cris Santana é de Cotia e o seu Nilton Boprec é de Tramandaí. Nós temos o mesmo objetivo, tá? E um deles é passar um pouco do nosso conhecimento para vocês que estão aqui nos assistindo. Tá? Esse grupo aqui, ele foi fruto de uma mentoria, tá? Ele foi fruto de uma mentoria que nós fizemos esse ano, a mentoria do Zero ao Infinito, mentoria junto com Everton Rosa, um grande mentor do Rio Grande do Sul, renomado, um dos fotógrafos mais renomados desse país, se não for o maior fotógrafo do país. Tá? E a gente fez uma mentoria com ele, do Zero ao Infinito. Foram 21 dias de lives, no qual a gente se dedicou totalmente das 7 às 8 da manhã, tá? Trabalhando e escutando. E depois dessa mentoria, nós trabalhamos mais 40 dias com eles, né? Aí foram mais 300 pessoas diretamente com ele. Tá? E a gente conseguiu, através dessa mentoria, entender como sair do ponto zero para chegar até o nosso fator infinito. Entender qual é a nossa missão de vida. Então, por que eu falei isso agora para vocês? Nós estamos aqui hoje porque a gente conseguiu entender qual é a nossa missão de vida. E a nossa missão de vida é levar para vocês que estão aqui nos escutando o que nós aprendemos durante o nosso trajeto, a nossa trajetória, a nossa vida. Vamos começar aí com o nosso propósito. Eu estou com o Nilton Finato aqui. Eu acho que a Aline, eu estou chamando a Aline, ela não entrou ainda. Tudo bem, Nilton? Fala aí, meu querido. Como é que tá? Tudo bem? Certo. A gente vai falar hoje. Chegar, né, Nilton? Eu acho que a Aline está entrando. Tá? Eu já chamei a Aline. A Aline é uma advogada de Registro, São Paulo. Tá? E a gente vai tentar ajudar vocês a encontrar o real sentido da caridade. Muitas pessoas aí têm um tipo de entendimento sobre o ato de caridade e às vezes ele pode representar, né, alguma coisa muito maior que isso, né, muito mais subjetiva e que pode tocar de maneira muito mais profunda vocês em uma outra esfera. Que a caridade nem sempre é o bem material. Tá, mas se a gente for levar para os dias de hoje, né, a gente está passando por dias frios, aqui no sul está fazendo temperaturas abaixo de 0 graus, né, Nilton? Aqui está frio. Aqui eu tô com uma blusa térmica, tá, mas eu tô com o ar-condicionado a 30 graus ligado, por isso que eu tô assim, mas assim, se eu sair na rua, com certeza vai estar uma temperatura abaixo de 5 graus agora, tá? Então a gente vê pessoas passando frio, com necessidade de comida, remédios,
principalmente meias, né, Newton? A gente fez uma live essa semana aí que a gente falou sobre isso, né? Que é tão importante, a gente não, é um detalhe tão pequeno que a gente não percebe que as pessoas que estão em situação fragilizada precisam de meias, que é algo tão pequeno e a gente não percebe isso. Esquenta tanto o corpo, começa de baixo, né? Eu fiquei surpreso também com aquela revelação, né, que mais do que os próprios cobertores, agasalhos, a necessidade, né, de meias. Uma pessoa que nos falou isso foi uma pessoa que está engajada nesse propósito, né, de auxiliar o próximo. Fiquei bem surpreso mesmo com isso. Eu também. Eu não imaginava que isso era... A gente sabe que é importante porque a gente precisa, mas a gente não consegue enxergar. É a sensibilidade de ver no outro essa necessidade, né? Exato. E aí a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente está nessa situação, e aí vamos voltar para o lado da caridade, é a doação de bens materiais, né? Só que isso vai muito além do bem material, né? Às vezes a caridade não é um bem material só. Eu chamei a Suzy aqui, a Aline não conseguiu entrar, então eu chamei a Suzy e depois eu chamo a Aline, tá, pessoal? E às vezes a caridade está muito além do bem material. E aí a gente tem uma expressão que completa isso, né, na caridade, que é a seguinte expressão, né? A gente amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como se quiséssemos fazer com a gente, como se quiséssemos que eles fizessem com a gente. Então a gente tem que amar os outros da mesma forma que quiséssemos que eles amassem a gente. Então essa expressão para mim resume exatamente, né, todos os deveres que a gente tem com o próximo, né? Com que direito a gente vai exigir dos nossos semelhantes o melhor tratamento, né? Mais indulgência, mais benevolência, devotamento, se a gente não dá isso para eles? Então a gente tem que, né? Nós temos que poder dar para poder exigir. Aí entra um ponto, né? Um outro ponto. A prática de todas essas máximas que a gente está falando agora, que é a caridade, leva a um ponto muito interessante, que é a destruição do egoísmo. Quando a gente deixa de ser egoísta, a gente consegue começar a praticar a caridade. Porque a caridade é muito grande, né? A caridade é muito ampla. E quando a gente se segura, a gente se apega a coisas não só materiais, a coisas pessoais, a coisas que estão dentro da gente, isso é um egoísmo também. Vamos lá, tu sabe muitas informações, tu tem uma pessoa que tem uma bagagem de vida e tu não leva isso para ninguém. O que isso é? Isso é egoísmo, não levar o teu conhecimento para os outros. E por que nós estamos hoje aqui reunidos? Porque a gente aprendeu que o nosso fator infinito, né, é levar para os outros o nosso conhecimento. Isso é deixar de ser egoísta, é abrir o nosso coração para quem precisa ouvir uma informação de quem já viveu coisas importantes na vida, né? E quando esse egoísmo for embora, a gente sabe que vai estar puro. E a gente vai conseguir praticar a caridade, né? E esse é um dos objetivos da caridade, né? Quando os homens tomarem, né, quando os homens as tomarem como normas e condutas, e como a base das instituições, né, se fortalecerem, eles vão compreender a real verdade da caridade. Né? E aí a gente vai ter o quê? Paz e justiça entre todos, porque a gente consegue fazer todo esse elo se unir. Né? E a gente vai conseguir executar a caridade. E aí fica, pessoal, para a gente começar realmente a nossa live, fica a primeira pergunta. Onde encontrar a caridade? Onde encontrar a caridade? E aí vamos ir além. Vamos deixar agora os bens materiais em segundo plano, tá? E vamos pensar o seguinte, nas mãos enrugadas de um idoso, cujas forças se esvaem com a idade que avança. Então é a oportunidade do apoio para o idoso, isso é caridade. Nos olhos de uma criança que anseia por crescer, né, a importância do exemplo, isso é caridade. Nos leitos frios dos hospitais, quando a gente faz uma companhia que traz alento ao coração de alguém, isso não é caridade? Num presídio, naqueles muros altos, né, as grades lotadas, né, tu levar a palavra do evangélico para uma pessoa que está lá dentro, isso não é caridade? Não é uma caridade espiritual? Nós estávamos falando, né, Newton, antes, né, sobre a caridade espiritual, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso agora, porque eu acho que isso chegou o gancho disso agora para ti. Não, exatamente, Leandro. Eu gostei muito quando você usaste as palavras ali, benevolência e indulgência, né?
Por que isso? Porque quando a gente está tratando de benevolência, de bondade, nós estamos sempre pensando em conexão com o outro, né? E com todos. E isso é muito importante quando a gente trata de caridade. Quando a gente fala em indulgência, nós estamos falando ali em misericórdia e solidariedade, certo? Sobretudo quando nós tratamos acerca das imperfeições dos outros. Porque é muito fácil, né, entre aspas, nós praticarmos a caridade para aqueles que nós amamos. Em que ponto eu quero chegar aqui? No que você disse também, cuidar de um idoso, cuidar de uma criança que precisa, ou alguém que está hospitalizado, levar uma mensagem, né, de amor. Porque quando nós falamos em caridade, nós falamos em amor. Isso é um princípio cristão, né? Então, isso é fácil. Mas a gente praticar a caridade, praticar o amor com alguém que em algum momento da nossa vida nos fez mal, isso é mais complicado, mas muito necessário também, né? Porque, na verdade, na minha visão cristã, a caridade é um dom de Deus, tá? E como tal, ele é uma sabedoria de Deus. E a caridade, o amor, é a realização da vida cristã. Então, isso é muito importante. Você falou também no Everton Rosa, hoje mesmo, conversando com ele, em razão de uma agenda que eu tive, nós falamos exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. A dificultarmos com pessoas que em algum momento da nossa vida nos fez mal. E mostrar o diferencial. E mostrar a nossa verdade. E mostrar o nosso amor. Ser superior àquilo, porque nós temos um Pai que nos dá esse grau de superioridade. E isso é muito importante quando nós tratamos aqui, né, de caridade propriamente dito, quando nós tratamos aqui de amor. Porque são as 3 virtudes teologais, né? Nós temos aqui a fé, a esperança e a caridade. Em algumas traduções da Bíblia, nós vamos pegar o termo caridade como amor. Aí está lá fé, esperança e amor. Em alguns momentos, fé, esperança e caridade. Então é isso, eu acho que as palavras ali que você usou, benevolência e indulgência, são muito bem-vindas, Leandro, quando a gente fala de caridade numa concepção cristã, amor, né? Porque temos também a caridade filantrópica, vamos dizer assim, que não precisa ser cristão. Vai lá e entrega algo material. Mas é bem mais bonito quando tu faz isso, entregando o amor que tu recebeu de Deus, né? E entregando através de você um amor para uma outra pessoa. Quando a gente entrega, quando a gente se doa e consegue entregar para os outros aquilo que tem mais puro dentro da gente, né? Nós não precisamos pensar em outras coisas, porque nesse momento tu já está fazendo a caridade, né? E o mais importante de tudo, nesse âmbito no qual nós estamos falando, é a gente conseguir se entregar, né? Porque quando tu te entrega de coração e de alma, e de mente também, a gente consegue esquecer os problemas que nos rodeiam e consegue totalizar e canalizar tudo que a gente precisa para o bem de uma pessoa necessitada. Então a gente tem que começar hoje a refletir sobre esses atos, refletir sobre as necessidades, refletir sobre o que está ao nosso redor, né? E a gente começa a entrar numa amplitude tão grande que num determinado momento tu começa a ver que os nossos problemas, que aí a gente volta também para a questão dos nossos problemas, porque muitas vezes as pessoas acham que por que eu vou fazer caridade para alguém se eu estou com um problema e preciso de ajuda? Tem pessoas que pensam assim. A questão toda é o seguinte, se tu der 1, tu recebe 10. O Everton nos fez isso, o Everton nos mostrou isso. Quando tu dá um pouquinho de ti, tu recebe 10 vezes mais sobre aquilo que tu doou. Né? Eu estou falando do ar de amor, do ar de conhecimento, do ar de sabedoria. E isso é importante para nós. Então, quando tu faz uma caridade, tu está se doando para alguém. E essa doação,
vai representar algo muito grande ali na frente. E as pessoas querem resultados imediatos, e muitas pessoas doam querendo um resultado e um retorno. E esse é outro ponto. É um ponto que a gente tem que conversar e conseguir mostrar que a doação, não precisa falar o teu nome quando tu doa. Aí eu estou levando para um lado de doações materiais, a gente estava falando de uma doação espiritual, né, mas a doação material, tu não precisa estar te mostrando o que tu doou. E na doação espiritual, aí sim tu está te mostrando, mas aí é uma doação muito diferente. Tu está doando teu corpo, tu está doando teu tempo, tu está doando teu conhecimento. Né, Suzy? Você estava citando algumas frases do Everton, e eu me lembrei de uma que ele falava bastante assim, que a graça vem em cima, né? Então, a caridade é uma graça que nós ofertamos para as pessoas que estão numa situação ainda, não vou dizer inferior, né? Diferente da nossa. Por exemplo, como eu entendo a caridade? A caridade, para você sentir a caridade, é preciso ter empatia, né? Nós falamos sobre isso. A empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro, estar ao lado do outro, mas ainda não é a caridade. A caridade, ela é um sentimento que ela vem de dentro. Ela é fazer pelo outro aquilo que o outro ainda não está conseguindo fazer por si mesmo. Então, a caridade, ela pode atender no aspecto físico, mental, emocional, o outro, aquilo que ele não consegue. Então, a caridade, eu entendo que ela é um sentimento, algo que vem de dentro, que é uma vontade genuína, realmente, de ajudar, de contribuir para o bem, para a saúde, para a harmonia, seja onde quer que nós estejamos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, ou com os amigos, enfim, qualquer situação, mas é aquela vontade realmente daquele ser, é um aspecto divino mesmo, como o Newton falou, porque é um sentimento que quer propagar o bem, né? E ele é desinteressado. Então, como você falou, Leandro, não é algo que, por exemplo, é diferente da solidariedade. Hoje nós estamos nesse tempo, né, de frio intenso, muitas pessoas estão se mobilizando. Então, está havendo um movimento de solidariedade grande. Dentro desse movimento existe a verdadeira caridade também, em algumas pessoas, que elas conseguem realmente fazer aquilo por um profundo amor, como o Newton falou também. Um profundo amor por aquele ser humano, né? Então, assim, ela vem livre de expectativa, livre de julgamento, livre de uma intenção maior, é simplesmente o bem pelo amor. Essa é a caridade, né? E uma pessoa, ela só consegue realmente sentir esse sentimento quando ela consegue perceber, eu entendo assim, né? Uma percepção minha. Quando nós percebemos o quanto nós estamos unidos, o quanto nós somos interdependentes, o quanto nós dependemos de alguma maneira, uns dos outros. A pandemia, ela despertou um pouco esse sentimento de caridade. Eu espero que bastante até, porque nós entendemos que com esse movimento todo que aconteceu, nós precisávamos cuidar uns dos outros, né? E um amor, assim, pela humanidade em muitos aspectos. Então, eu acredito que a caridade, ela é um dos fatores, ela foi deturpado um pouco esse sentimento, até por falar, caridade é dar roupa, é dar alimento, é ser bonzinho. E não é isso. Não é. É um sentimento muito grande. É um sentimento de amor profundo pelo próximo, E tu citou agora, pela tu natureza. citou agora a questão da pandemia, né? Olha quantas ações aconteceram nesse ano de 2020, né? E quantas coisas aconteceram, quantas pessoas ajudaram outras pessoas, como esse assunto veio à tona de uma maneira muito forte, né?
a caridade se tornou algo inevitável em todos os âmbitos, em todos os aspectos. Isso. E aí volto a falar, não é a caridade física, não é de bens materiais. Ajuda humanitária, né? Não é ajuda humanitária propriamente dito, né? É ajuda, exatamente. Não, é dar de si, né? Dar de si, querer realmente, verdadeiramente ver o outro. E aí a gente... Tem um comentário que eu gostei muito ali, que foi do Júnior Posetti. Ele disse assim, ó, quando a gente cuida da dor de alguém, Deus cuida da nossa dor. Isso aqui é o que nós estamos falando, é o amor fraternal. Essa é a caridade que a gente está trazendo à tona aqui. Porque problemas todo mundo tem. Todos nós temos. Né? Muitas vezes, eu não me lembro quem comentou agora há pouco, que às vezes a gente deixa de ajudar alguém porque nós estamos passando por algum problema também. Né? Mas sempre nós teremos problemas na vida. Sempre. Mas o que é importante? Que haja uma reação sobrenatural da nossa parte, cristã, cheia de amor e de caridade, porque nós temos alguém que nos provém. Essa, na minha concepção, é a maior caridade que nós podemos fazer. Inclusive para aquelas pessoas, como na live anterior, que vocês falaram sobre o perdão, faz parte da caridade. Faz parte essa entrega de amor para perdoar. Até sugiro que o pessoal que tiver oportunidade, está no perfil do Leandro, está no perfil do pessoal aqui do grupo, assistam aquela live sobre perdão. Vale muito a pena. A Eliana Kohler também falou o seguinte, que a caridade está muito relacionada à necessidade. Né? E o que acontece quando a gente fala isso? Que todo mundo precisa de alguma coisa, só que cabe a nós termos a sensibilidade de saber como fazer com que aquela pessoa seja suprida pela sua necessidade. Né? E aí a gente vamos voltar um pouquinho atrás. Por que nós estamos aqui hoje, né, Newton? Nós não estamos aqui porque a gente acha bonito estar na internet, né, que a gente quer aqui ganhar seguidores, que a gente quer monetizar, como muita gente, que nós não queremos isso. Nós queremos estar aqui. Eu tenho 48 anos, eu tenho bastante bagagem. O Newton tem uma bagagem também gigante, a Suzy, a Beth, o Bopré, a Cris, a Cris Santana, a Ana, a Aline, né? Todo mundo tem essa bagagem. E onde é que está essa bagagem? Se a gente não vir para a internet falar para vocês o que a gente precisa passar de informação. Essa bagagem vai ficar dentro da gente. E aí o que pode acontecer? Aí o Newton o Newton tem um vídeo, se vocês forem no perfil dele, Newton Finato, ele fez um vídeo sensacional, e uns dias antes de ele botar aquele vídeo, ele falou assim para mim, Leandro, eu vou estourar um vídeo aqui que eu sei que eu vou ser criticado, que vai ser um vídeo bombástico, cara. E sabe onde é que esse cara se meteu? Até desculpa a forma como eu vou falar, ele estava no cemitério, tá? E aí e vocês têm que ir no perfil do Newton e olhar esse vídeo dele. E ele fala o quê? Atrás dele, naqueles túmulos, tem centenas de pessoas, centenas de sonhos enterrados. E vamos lá, vamos falar, além do sonho, essas pessoas que sonharam e não realizaram, com certeza tinham uma bagagem, e essa bagagem podia ser transformada em caridade. Né, Newton? Exatamente. Exatamente. Nós estávamos falando agora há pouco do educar, do falar, do ser carinhoso. Eu me lembro que nesse vídeo eu mencionei também que talvez algum pai saiu de casa sem dar um beijo na esposa ou no seu filho, acreditando que estaria de novo retornando ao lar, ou mesmo quiseram dar e não puderam dar. É caridade, é amor. É amor. Tem que cuidar disso. Eu vou usar um exemplo hoje, e se a Fátima Aragão estiver aqui, Fátima Aragão é uma das pessoas que trabalhou, que fez a mentoria com a gente, e hoje ela contou a história da vida dela, num trabalho que a gente faz das 7 às 8 da manhã, e ela contou uma história do pai dela. O pai dela saiu de casa
e naquele dia ele não deu um beijo nela. E Fátima, me desculpe eu estar usando teu exemplo, mas eu achei, ele foi muito tocante. E ele não deu o beijo nela que ele sempre dava. E ela passou o dia com aquele sentimento de falta de alguma coisa. No decorrer do dia ligaram para ela que o pai dela tinha sido atropelado. Então, aí entra no que tu falaste agora, né, Nilton? Quanta coisa na cabeça das pessoas, né, acontecem, né, vamos levar o exemplo do pai da Fátima, faz anos isso. Quanta coisa ele podia ter feito e ele não fez, e não foi porque ele não quis fazer. Ele foi interrompido num processo que não foi culpa dele. Quanta caridade ele podia ter doado, quanta coisa podia ter vindo disso, né? Então é isso. Eu vou encerrar minha participação aqui, só deixando uma última frase que na Bíblia está escrito que a caridade é o cumprimento da lei, né? Jesus mostrou isso enquanto ele esteve aqui, esse cumprimento da lei. Ou seja, a lei ela está baseada no amor, na caridade. Amor e caridade, eu acho que não tem separação, é uma coisa só. Sem amor não há caridade, né? Ok. Então é isso. Obrigada. Vou sair para outra pessoa entrar. Ó, um comentário da Eliana Coller aqui, ó. A Eliana colocou o seguinte: acabei de sair de uma instituição de recuperação de pessoas com problemas com droga, álcool, né? E até eu estava lendo aqui e o texto sumiu. Eu não consegui ler o fim do texto. Com drogas, álcool e pessoas que necessitam de um olhar de sensibilidade. Um olhar de sensibilidade. Daria até para dizer assim, né, Leandro? Quantas vezes tu passa pelo teu porteiro e tu não dá bom dia, boa tarde ou boa noite? Quantas vezes tu entra num elevador e não cumprimenta as pessoas que estão ali? É a questão, né? Falta de sensibilidade com o próximo. Caridade. Caridade. E é tão simples fazer isso. E por que as pessoas não fazem isso? Às vezes, eles entram num automático e não é porque a pessoa desmerece o próximo. É uma coisa tão automática que no dia a dia ele vê aquele porteiro. Vamos usar o exemplo do porteiro, não desmerecendo a profissão, que é fantástica, é uma profissão linda. Ele não enxerga o porteiro com aquele valor que deveria enxergar. Assim como algumas pessoas também não vão enxergar a profissão dessa pessoa com valor. Porque o automático da vida é a engrenagem do dia a dia. Então, por isso que as coisas são muito rápidas. A gente tem que parar, às vezes, e fazer o que nós estamos fazendo hoje. Parar. Quem aqui não gostaria de estar fazendo outras coisas e não estar aqui? Talvez vendo uma televisão, né, curtindo com seus filhos, mas nós paramos hoje. Para quê? Paramos para trazer a palavra para quem quer ouvir. E essa palavra tem um sentido, caridade. Nós estamos fazendo caridade hoje, levando esse vídeo para quem está nos assistindo. Né, Nilton? E que interessante tu falou, né? Ainda existem pessoas que olham para um ser humano e os vincula pela profissão, né? E não por ser um semelhante, né? Alguém, um irmão meu, né? Mas sim pela profissão. Ah, vou dar valor para aquele ali porque é o médico. Ah, não vou dar valor para aquele ali porque é a profissão X. Complicado. Exatamente. Isso, né? Ó, o Júnior fez uma postagem ali, ó. Precisamos amar sempre as pessoas como se fosse o último momento. Exatamente. É verdade. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então nós estamos aqui fazendo o quê? Nesse mundo. O que serviu toda essa nossa experiência? Chamei a Beth, pessoal, Beth Reime, é uma outra amiga nossa de São Paulo, tá? É uma pessoa que tem uma bagagem gigante, né, Beth, de lidar com pessoas, a parte pedagógica, e ela vai agregar muito aqui com a gente, né, Beth? Sim, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Olha quem acabou de entrar com a gente, Everton Rosa. Opa! Que prestígio!
Vocês querem? Vamos falar um pouquinho aqui. Quer convidar o nosso mentor aqui para falar com a gente também? Boa noite a todos, né? Todas. Nós aqui, o grupo dos 8, né? Nos reunimos semanalmente, desde da mentoria, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoalmente o Everton e o quanto nós somos gratos e o quanto a gente percebe, nós percebemos assim que o crescimento que a gente tem semana a semana, né? Um compartilhando com o outro, o que nós estamos aprendendo, aplicando, né? De todas as ferramentas dadas e um com os outros, né? E esse tema que nós escolhemos hoje, que é sobre a caridade, né? É um aspecto muito importante que até foi falado agora, antes de eu entrar, que é o olhar, é o saber ver o outro, e saber ver a nós mesmas, né? Que é o nosso autoconhecimento. A caridade, ela só vai se efetivar de fato quando ela tiver esses dois tipos de olhar. Ela precisa de mobilização de quem vai se dar, se doar, né, para algo, para alguém, né? Mas a pessoa que vai receber, né, ou aqueles que irão receber aquilo, ele também precisa ter um olhar sobre aquilo, né? Porque há muito preconceito também para quem vai receber uma caridade de alguém, né? A caridade ela se só concretiza quando os dois lados têm um propósito, né? Tem que ter uma mobilização dos dois lados, para quem doa, para quem recebe, né? E a pessoa que está doando, ela tem que olhar, que já foi falado aqui, da questão de empatia, ela tem aquele olhar assim, se a pessoa não tem alguma coisa hoje, ela não é vazia de tudo, é porque ela, de repente, ela está fazendo a mais algo que ficou em falta em algum aspecto da vida dela. Ninguém é vazio no todo, né? E, às vezes, quando a gente está doando, até o Leandro contou numa reunião para nós, um episódio dele, que quando você está doando pensando num aspecto, mas às vezes a pessoa que você doou, ela vai te dar uma palavra, vai te dar um exemplo de vida que vai te preencher muito mais, Com né? certeza. Então, Com certeza. o que eu queria colocar, assim, só para até fechar e a gente ver, de repente convidar, se o Everton quer entrar aqui. Ele quer entrar, ele pediu para entrar aqui, ele pediu para entrar. Deixa eu só fechar. A gente precisa fortalecer as nossas emoções, a nossa inteligência emocional. Certo. Então, para que a gente consiga mesmo, sabe, nos amar. E quando a gente nos ama e conecta aquele Criador que nos deu a essência, por isso que eu falei que ninguém é vazio, a gente fica tão cheio de amor que aí é transbordante. Então a gente consegue fazer isso. Eu vou sair aqui e aí, se tiver uma oportunidade, a gente conversa mais. Tá, então, ok. Tá bom. Obrigado, Beth. Deixa eu sair aqui. Eu vou chamar o Everton aqui, que ele está esperando aqui para entrar. Beijo, querido. Que legal, né? Poder contar com a presença do Everton, hein? Sim, nossa. Para nós é uma gratidão imensa, né? E aí nós vamos falar agora. Tudo aquilo que a gente aprendeu com ele está acontecendo agora. Exato, né? Exatamente. Então a gente pode realmente dizer que todo o processo de aprendizado, a bagagem que ele nos passou, né? A gente conseguiu transmitir e trazer para quem está aqui nos vendo agora. Isso é muito gratificante. Hello, queridos! Olá! Acender as luzes! Espera aí! Chamar na surpresa assim é ruim, né? Que isso? Ó, ainda bem que eu não botei o pijama, peraí. Deixa eu acender a luz aqui. Peraí, gente. E aí, escolhidos? Como estão? Tudo bom? Tudo bem? Que prazer falar com vocês. Vai dizer que não é um time lindo esses 8. Muito lindo, gente, ver vocês unidos, juntos, aplicando tudo que aprenderam e compartilhando, né? Sim, é importante. Essa é a ideia, esse foi o propósito, né? A gente conseguir compartilhar e não deixar a chama apagar de tudo que a gente aprendeu, né? Exato. Isso é a mágica do mágico, né?
Que lindo, que lindo, que lindo, gente. Eu vejo vocês cedinho aí, estudando, né? E se dedicando. Eu vejo que vocês estão trazendo ali outras pessoas para compartilharem o que aprenderam. Que pena aí que o sinal do nosso mentor aí travou, trancou, enfim. Mas que bom, gente. Feliz. Que legal, que legal. E vocês estão Raquel, falando sobre um tema lindo, né? Sobre a caridade aí. Que tema importante, né? Principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo aí. nos deixa uma mensagem sobre caridade, Raquel. Olha, o Newton trouxe ali um versículo, né, Newton? Falando sobre... Foi Coríntios 13:13. 13:13, sobre a importância do amor, sobre a importância de todas as coisas, mas a mais importante delas é a caridade. E eu vejo que a caridade, ela vem perdendo um pouco do significado, né? Muitas vezes a caridade, ela está sendo posta, né, principalmente aí na mídia, como algo para promoção, né, para autopromoção. Não sei se vocês têm essa percepção também. Sim, temos. Então, até que ponto isso é caridade, né? Até que ponto é caridade? Então, eu creio que a caridade genuína é aquela que eu não preciso, não necessariamente demonstrar, né? Eu não preciso crescer com aquilo, né? Mostrar para todo mundo que eu estou fazendo essa caridade. Claro que é uma forma de incentivar outras pessoas a ajudarem, né? Mas até que ponto, né, no nosso coração, a gente está fazendo isso realmente sem intenção de autopromoção, né? Então, acho que é uma linha muito tênue, né, entre fazer autopromoção, né, ou fazer de coração mesmo, né? Não sei se esse tema que vocês estavam trazendo, né, se era o cerne da questão aqui. Nós estamos falando sobre... Tem dois tipos de caridade, né, Raquel? Tem a caridade material, que a gente estava comentando, a gente está passando agora por muito frio aqui no sul, então tem aquela caridade de levar roupa, alimento, né, remédios, e tem a caridade espiritual, que é tu conseguir olhar para o outro e entender o que ele precisa dentro dele, né, que é um abraço, é um carinho, uma palavra, um ensinamento. Isso é muito mais profundo, né? Isso é que move, isso que vai nos mover para levar esse conteúdo, né? Para tentar fazer com que as pessoas entendam que a caridade não é simplesmente um ato de abrir um guarda-roupa, pegar um blusão e entregar para alguém. Isso qualquer um faz, e não desmerecendo, é importantíssimo fazer, mas a caridade espiritual é muito maior, tem um significado maior, né? Então esse é um dos pontos nossos aqui. E o bacana, né, que a internet, ela dá a oportunidade de a gente contribuir, o que vocês falaram, né, a caridade, ela é uma palavra também, né, é uma palavra de conforto, né, é um tá precisando que alguém te escute, posso te ajudar com alguma coisa, né, você está precisando de desabafar, está precisando de um conselho, né, é aquela ajuda sem esperar algo em troca. Acho que a caridade é isso, né? É uma ajuda sem esperar. Entender a necessidade do outro, né? Exatamente. É uma ajuda genuína sem esperar necessariamente algo em troca. Acho que é isso. Lindo. Que lindo, gente. Prazer falar com vocês aqui. Olha, tanta gente linda aqui, né? Conhecida, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Prazer, viu? Obrigada pela participação aí. Nós que agradecemos, Bah. Com certeza. É uma honra te ter aqui junto com a gente, Raquel. Pois é, o Everton colocou aqui, ó, sem conhecimento é impossível ter amor. Olha que profundo. Eu tentei chamar ele de novo aqui, será que a internet já melhorou? Vamos lá, tenta chamar ele, pode ir. Eu chamei ele aqui. Chama ele. Olha isso. Opa! Agora... Boa noite. Que gratidão de ter aqui, Everton, com a gente. Nossa, é muito bom. A gente está aplicando o que tu nos ensinou. Muito bom.
Amém. Fico muito lisonjeado, muito feliz. A gente começa apenas com um pensamento, apenas com uma ideia, apenas com uma convicção, e tem coragem de colocar isso em prática, em virtude do chamado, em virtude daquilo que queima dentro da gente. E quando você para e olha, virou um movimento, né? E aí deixa de ser seu para ser nosso, deixa de ter um tempo cronológico para ter um tempo que não é medido pela nossa vida, mas é medido por aquele que é dono da vida. E a profundidade das coisas tem a ver com as palavras que foram citadas aqui. O apóstolo Paulo escrevia à igreja de Corinto, né, na Grécia. É importante a gente entender a circunstância pela qual o apóstolo escreveu e entender também como é que alguém escreve tamanha profundidade há tantos anos, né, há mais de 1000 anos atrás, a profundidade daquilo que ele escreveu ser uma realidade ainda hoje. Pessoas que passam por desafios como passou o apóstolo Paulo, como passou Pedro, a solidão do São João, apóstolo João, ao escrever, né, o Apocalipse, enfim, tudo aquilo que a gente pode ler nas Sagradas Escrituras e entender que aqueles que fazem história não são aqueles que tomam decisões em momentos fáceis, não são aqueles que tomam decisões em festa, mas são aqueles que decidem muitas vezes na solidão, no sofrimento, na reclusão, no abandono, muitas vezes até mesmo na injustiça. Então, por que Jesus é importante nas nossas vidas? Porque quando nos sentimos excluídos, vazios, sozinhos, e então nós encontramos aquele que é dono, é dono do mundo e é capaz de fazer com que a sabedoria e o conhecimento humano seja confundido, né? E é importante que vocês saibam que Do Zero ao Infinito não foi escrito por um erudito, alguém que frequentou a academia, mas alguém que frequentou a dor. Alguém que teve coragem de, talvez por desconhecimento daquilo que esperava, né? daquilo que lhe esperava no futuro. E quando eu vejo centenas, e agora mais de 1000 pessoas que passaram pelo Do Zero ao Infinito, eu vejo o impacto disso quando esses se reúnem para falar daquilo que um dia queimava aqui dentro e era apenas a realidade de um, mas que não era a realidade de um, era a realidade de um que teve coragem de se expor. E logo passou a ser a realidade de muitos. Uau! Aí, o Everton, ele tem o dom de falar e a gente imediatamente começa a meditar no que ele fala, né? E a gente muda, né? De tanta sabedoria. Então, não é possível criar uma grande história pensando no tempo cronológico da nossa vida. Porque quase não valeria a pena. Porque vivemos tão pouco que passar por um sacrifício de deixar um legado não faria quase sentido, a não ser que pensássemos apenas no nosso ego. Mas quando a causa deixa de ser nossa para ser uma causa divina, logo nos tornamos imortais.
não pela força humana, não pela força, a força aquela que é abastecida pelo nosso feijão com arroz, mas pela força adquirida na adversidade, né? E uma vez falei com muita verdade sobre quando sou fraco, sou forte. São palavras simplérrimas. Se você entrar em qualquer igrejola, igrejinha, em qualquer ambiente de fé, em qualquer lugarejo desse país ou do mundo onde tiver um povo sofrido, eles explicarão a fé da mesma forma simples que falo. Porque só quem precisa dela entende ela. Falando em comentário, olha que bonito o comentário da Fernanda Scatolin. O amor ágape, você não precisa falar, você brilha por isso. Verdade. Quando paramos de julgar o outro, não nos julgamos mais. E então a vergonha vai embora. Fernando de novo. E você nem liga para o que pensam ou o que deixam de pensar. Isso aí. Ou melhor, amor tem a ver com conhecimento. Porque o apóstolo Pedro disse na segunda carta dele que até mesmo a caridade só é possível a partir do conhecimento. E aí cada um faça a sua análise. Por que é que muitos não possuem o amor? Que amor, e eu vi o Newton lendo em duas versões ali as escrituras sagradas, em uma versão fala caridade, em outra versão fala amor. Porque amor é sinônimo de caridade. O que é amor? Amor é você se doar sem o outro lado merecer. Caso contrário, é eros, que é amar aquilo que não tem. Que é uma versão do amor, talvez a mais romântica ou talvez a mais fácil, mas não é aquela que é mais duradoura. Uau. Everton, eu ia te pedir assim para te fazer, como a nossa live é sobre caridade, para te fazer um fechamento sobre caridade, né? Algo que venha de ti assim muito profundo, né? Pode ser caridade espiritual, não de bens materiais. Cara, eu acredito que a caridade de atitude ela é mais importante do que a caridade que envolve você dispor de um bem material, né? Mas para muitos o bem material é o mais precioso e é por isso que deve ser doado o bem material, porque esse desapego mostra que houve mudança naquela personalidade. E nós alteramos a nossa personalidade enquanto estamos vivos. Algumas pessoas dizem, eu não mudo mais porque já sou muito velho, eu não mudo mais porque já vivi muito, eu não mudo porque nasci assim e morrerei assim. Caridade é dar uma chance. Alguma coisa que você se deu conta que você estava fazendo errado. E que você pode fazer diferente, mesmo que seja o último dia da sua vida. Algumas pessoas fazem caridade, mas de fato não estão fazendo caridade. Elas estão sendo egocêntricas. Algumas pessoas querem aquietar a dor da sua alma, ou a tribulação da sua alma, ou acalmar a tempestade que está dentro de si, dando migalhas, uma vez que para eles dar alguma coisa, embora grande aos olhos de muito, para eles não é nada. Assinar um cheque é fácil, dar o seu tempo é difícil. Para alguns, o dinheiro é o mais difícil, para outros o tempo. Então, logo, a caridade para um não é a caridade para o outro. Eu penso que caridade tem a ver com sacrifício. E o que você que está me assistindo pode sacrificar hoje? Uau. Uau.
Everton, Bela obrigado. chamada para ação, né? Vai ter chamada. É. A chamada é muito forte. Everton, a gente agradece do fundo do coração por tu ter participado com a gente. A gente programou esse momento a semana toda, né, entre os escolhidos. Nós estamos fazendo um trabalho que é fruto de tudo que tu nos ensinou. Tá? E tu tá fechando isso com a gente hoje é muito mais emocionante que qualquer outra coisa que poderia acontecer com a gente. E aí a gente vai dizer assim, ó, aquilo que tu sempre pediu pra gente, agradecer por todas as nossas coisas e gratidão por tu estar aqui com a gente. Amém. Se estiverem assistindo isso, eu vou estar chamando aqui